momento, a gente está no assunto do momento, que é a preocupação aqui. Deixa eu só ver aqui o meu... Pronto. Vou tirar daqui os comentários, mas deixa eles aí. Pronto. O som tá ok. Amigos, obrigada pela presença. Obrigada pela presença. A gente vai já... Deixa eu ver se eu consigo colocar o Dr. Igor aqui já. A gente tá no assunto do momento, né? Que são as medidas de contenção aí vindo, os decretos, a MP 927, a MP 928, sabe lá? Quando vai vir a MP 929. Deixa eu só, gente... Só um segundinho que eu tô tendo um problema de... Agora foi. Troquei de rede aqui. Nossa, tá difícil hoje aqui. Peraí. Acho que agora vai. Estamos aqui então no assunto do momento, que é essa contenção toda de pandemia, de medida provisória. O que os trabalhadores fazem, o que os empregadores fazem. Eu estou muito preocupada também com a parte da economia, os comércios parando sem ter data para voltar. A gente já viveu aquele pouquinho de pânico, parece que agora o pessoal deu uma acalmada, mas está todo mundo em isolamento, que as autoridades no assunto estão dizendo que é extremamente importante para a contenção do vírus, para a nossa vida voltar ao normal. Agradeço muito o pessoal que está entrando. Eu fiz o vídeo sobre a empregada doméstica, eu vi que teve muita curiosidade sobre o assunto da empregada doméstica. Quem tiver perguntas sobre a empregada doméstica para que eu possa montar um outro vídeo, podem mandar para mim por direct também, ou aqui na live. Às vezes não dá tempo da gente responder tudo aqui na live. Olha, o doutor Igor entrou aqui. Doutor, o senhor consegue pedir a solicitação para participar? Deixa eu ver se ele está me ouvindo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo botar já o doutor Igor. Só um minutinho. Aqui. Achei. Essa internet vai conseguir manter ele ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos acreditar que vai dar certo. Amigos, compartilhem a live no aviãozinho. Mandem para um colega, mandem para um grupo, mandem para onde vocês quiserem, tá? Oi, doutor Igor, conseguiu! Bom, deu certo. Tudo nesse tempo de pandemia é uma vitória. Até a pessoa conseguir entrar numa live é uma vitória, né, doutor? Graças a Deus, deu certo. Graças a Deus conseguimos. Todo mundo tá ouvindo a gente bem, gente? Deem um alô aí, por favor. Só deem um feedback aí no som. Ótimo, ótimo. Tati Braga entrou, sejam bem-vindos. Amigos, coloquem os corações ali na mãozinha, no coraçãozinho, que aí o Instagram avisa para mais pessoas que a gente já está aqui, tá bom? Sem pena, coloquem o coraçãozinho sem pena aí, que aí o Instagram vai compartilhando, avisando para... Olha vocês vendo a bagunça toda do meu home office. Olha essa coisa. Daqui a pouco entra alguém ali, tá? Não se assustem, que isso é normal, a criança vem, grita, o marido pergunta onde a gente está, então normal, não se assustem, tá? Coloquem os coraçõezinhos pro Instagram, dá bola pra gente e compartilhar a nossa live. Compartilhem ali no aviãozinho, na setinha também, vocês podem mandar essa live para quem vocês quiserem. Quero agradecer a presença e a disponibilidade do Dr. Igor. Dr. Igor é juiz aqui do nosso TRT11, eu estou falando aqui de Manaus, Amazonas. E o Dr. Igor também é professor, é uma pessoa solista. Eu sempre bato lá na porta com as minhas super dúvidas, com as minhas super mensagens. Eu perturbo todo mesmo e tem muita gente que ajuda. E toda vez que eu consigo essa informação, eu sempre compartilho com vocês, porque não existe, né? A segurança jurídica parece que ela tirou umas fériasinhas rapidinhas, a gente não sabe direito para onde ela foi. E sejam bem-vindos. Estou vendo que tem muita gente nova aqui, gente, tá? Tem muita gente nova. E o assunto da vez é esse caos jurídico que tá, essa MP que trollou a gente com esse artigo 18, aí depois disseram que não tinha lido e tiraram o artigo 18. É o caos econômico, porque a gente, né, advogado, o pessoal da trabalhista, juiz, MPT, a gente está muito focado realmente na legislação, na segurança jurídica ou na insegurança jurídica. Mas eu sempre gosto de pontuar também, doutor, a questão econômica do mercado, porque a gente não tem empresa que sobreviva
não tem trabalhador, não tem legislação que sobreviva se não tiver mercado. Se a gente não tiver absolutamente nenhuma preocupação em quando que isso vai voltar, ou no pós-pandemia, que eu tenho falado muito no pós-pandemia, ou seja, essa pandemia vai passar. É fato, ela vai passar. E o jurídico vai ter que organizar essa bagunça. E não estamos em tempos de estado de sítio, pelo menos ainda não. Ninguém pode rasgar a Constituição, ninguém pode fazer, mas pelo menos eu vou fazer isso. Tem que ter calma. Tem muitas movimentações que só é permitido via negociação coletiva, que a negociação individual não permite. Eu, pelo menos, vários colegas da área trabalhista, a gente está tirando leite de pedra para tentar analisar cenário por cenário, para ver, dentre todas essas possibilidades, o que se encaixa melhor para aquele empresário. Nem todos têm um backup de organização financeira, planejamento estratégico. Nem todos conseguem traçar cenários, para esse cenário, para aquele cenário. Então, eu acho que cabe sim ao jurídico fazer essa ajuda ao empresário, porque nós precisamos, tanto dos trabalhadores como dos empresários. São frutos de uma mesma árvore. O que adianta uma empresa maravilhosa se não tem ninguém para trabalhar? O que adianta trabalhadores disponíveis se a gente não tem empresa, né? Então, quer dizer, eu li até anteontem, doutor, eu li a nota da Ana Matra, né, que foi meio que uma posição em nome da magistratura trabalhista, achei extremamente interessante. Nicole Torres, olha quem entrou aí com a gente. Nicole, maravilhosa, minha amiga, também sempre perturbou ela com as minhas dúvidas. Você que me responde. E eu recebi também, não sei se o senhor teve acesso, à nota que o MPT mandou para a imprensa também. Não, do MPT também não, era não. Eu inclusive compartilhei, posso lhe mandar aqui depois também, mas era mais ou menos também em relação àquele artigo 18, de uma maneira bem mais intensa em relação ao artigo 18, muito parecido com também o posicionamento da Ana Matra, e a gente está tentando conversar sobre isso para tentar achar saídas, possibilidades, entender, né, como é que eu acho que a advocacia, magistratura, MPT, sindicatos, a gente tem que trabalhar. E nós fomos pegos de surpresa. E a sensação, doutor, que eu tenho, sabe que a gente já viu aquele filme em 2017, né? Que a gente viu esse filme na reforma trabalhista, que vieram e ninguém conversou nada com ninguém. Óbvio, o cenário é completamente outro, é uma pandemia, é algo sem precedentes, aquele cenário que eu digo, de utilizar aquele força maior que a gente lia nas leis, e ninguém não sabia para que servia, a gente utilizava muito pouco, né? Então, agradeço muito a sua presença aqui. Fique à vontade, abra seu coração. Eu vou lendo as perguntas aqui deles, aí depois eu vou lhe devolvendo. Seja bem-vindo, doutor. Fique à vontade. Doraline, obrigado pelo convite. É sempre um prazer colaborar nas lives da senhora, colaborar com os colegas advogados, esclarecer um pouco dos posicionamentos. É um período de muita cautela para todos nós. E eu acho que esse debate entre advogados, juízes, procuradores é essencial. Nós nunca vivemos um período igual a esse. Não há um precedente. Nem a reforma trabalhista teve esse impacto, porque nós nos preparamos um pouco para a reforma trabalhista, quando ela foi anunciada, a caça dela, mas o impacto, uma crise que está chegando, o impacto atual de como fica o emprego, como fica o trabalhador, isso é novidade para todos nós. Então, é muito bom conversar e eu acho que toda a interpretação da MP ainda, ela vem de debates como esse. Os juízes não têm posicionamento fixo. Nós vamos receber as teses que os advogados vão construir e vamos analisar em cima delas. Então, é muito do que a gente está formando hoje, do que o cenário está se mostrando para a gente hoje. O que é certo é que nós temos uma situação de calamidade pública, né? Nós estamos vivendo um período excepcional para o direito do trabalho, para o trabalhador, para o direito trabalhista. Então, realmente, é um período que eu tenho que pensar no empregado, como ele vai sobreviver, como é que eu vou mantê-lo com dignidade, como eu vou protegê-lo numa quarentena, em casa, com uma suspensão do contrato, uma interrupção do contrato. E tem que pensar também a longo prazo como eu vou manter empregos, manter empresas, né? Como eu vou manter empresas. E para os advogados, eu acho que é um tormento muito maior, porque o que fazer agora, nesse momento,
nós acabamos de começar o período de quarentena. Ou seja, nós temos que viabilizar um plano, pelo menos aí para 2, 3 meses de providências, né? Manter empregado ou não, infelizmente tem que tomar decisões difíceis, demite ou Drásticas. trágicas. E rápidas, né? E rápidas. Demite ou não, qual o impacto? Se eu tenho 10 funcionários, eu posso demitir 2 e continuar com os outros 8 pagando normalmente? Então, são tempos muito difíceis, né? Muito difíceis. A MP, dos males, ela não é o pior. Eu acredito que ela teve uma redação pontual, tirando o artigo 18, que foi imediatamente revogado. Então, sem o artigo 18, o que eu tenho? Eu não posso reduzir salários. Ainda não há essa previsão. Tirando as hipóteses constitucionais abarcadas pela CLT, com estabelecimento de estabilidade, se for uma cláusula coletiva, nós não temos essa possibilidade. Nós temos aí a possibilidade de um teletrabalho, de férias individuais coletivas, adiantar os feriados. Nós temos aí confirmado, né, aquela situação que nós conversamos um pouco no Instagram, de que é um caso de força maior, já está decretado, né? Então, para as empresas já é um alívio saber que qualquer demissão nesse período tem redução pela metade do que for de dispensa. Então, assim, é algo tormentoso e a MP ela não tem que ser totalmente escorraçada. Ela teve um posicionamento bom, era uma medida necessária, não é a medida ideal, porque não se falou em salário, não se falou em sobrevivência, não se falou em realocar recursos públicos para ajudar os empregados, ajudar as empresas. Ela foi uma medida paliativa, mas eu entendo que é uma medida de sensibilidade para sentir o impacto, né? Como seria? Eu acho, para ser sincera, a sensação que eu tive é que eles não fizeram o dever de casa inteiro. Eles deram uma resposta, mas não sentaram à mesa para conversar. Não colocaram a carteira na mesa, como eu gosto de dizer. Quer dizer, as medidas paliativas, quase que tímidas. Quando eu li, assim, numa primeira vista, eu achei ela bem coerente, sabe? Assim, fora o artigo 18, com certeza, né? Mas eu achei ela, assim, até coerente, mas faltou. Assim, minha visão, quero ouvir a sua opinião. Eles poderiam ter colocado aí alguma coisa de liberação em termos de FGTS, não integral, porque né, a gente sabe que eles trabalham com números, não com dinheiros, né? Mas que eles poderiam ter feito um percentual de liberação, penso eu, 30%, 35% já ajudaria. Condições de habilitação via seguro-desemprego em épocas emergenciais, também algum percentual, ou com limitação de parcelas, não sei, alguma coisa nesse sentido. E o FAT, né? O Fundo de Apoio ao Trabalhador está aí. Quanto que tem no FAT? Isso aí eu acho que precisaria ir para alguma espécie de portal de transparência, ter raciocinado alguma coisa sobre isso. Tenho a sensação que deu é que a MPV jogou a bola aí no peito do empresário e do trabalhador, quer dizer... Se o empresário chegar via acordo individual para manter o salário dele, ele vai assinar o que ele quiser. É muito difícil uma situação dessa. Agora, também não tem como deixar a batata quente totalmente no peito do empresário. Ele tem um buffer maior, óbvio, ele vai se manter vivo por mais tempo. Mas vai chegar uma hora que ele vai devolver para o empregado. Sim. E aí, eu acho que indiretamente está jogando a batata quente no peito do empregado. Né? Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho desse artigo 501 e o 502, que a doutrina fala nessa possibilidade de força maior, na rescisão, na possibilidade de rescisão, mas de extinção de estabelecimentos. Como é que ficaria, por exemplo, porque o que a gente vê são empresas passando por dificuldades, mas assim... A empresa ela ainda tem condições de pegar um empréstimo bancário horrível, né? Que ele vai pagar uma dele para devolver, mas tem. A empresa ainda tem condições, por exemplo, pós-pandemia, vender bens, vender carros, vender utensílios, né? O que seria, na sua opinião, efetivamente, essa possibilidade do 502 para ser pago metade da rescisão nisso aí? Pois é, o 502, ele está relativo à atividade empresarial. Né? Quando você pondera que a empresa pode se desfazer de ativos, pode vender bens, é uma situação bem excepcional
que não é a nossa finalidade. A finalidade do 502 é manter a saúde empresarial, tá? Manter funcionando a empresa e considerar que teve um evento externo que ela não foi capaz de prever e um evento externo que causou abalo na atividade dela. Portanto, o 502 aí, ele está aplicado restaurantes que não podem funcionar porque tem um decreto estadual que manda fechar. Então, no meu entender, está ligado à atividade em si, à paralisação da atividade. Quando o governo manda fechar restaurante... a minha... Entendi. Sim. Porque aí ele está proibido de funcionar. Sim, é isso. Teve uma interrupção da atividade, não foi uma redução, foi uma interrupção, eles foram fechados. Ontem fecharam clínicas médicas e odontológicas. Né? Então, se você tem aí uma secretária numa clínica odontológica, ela vai ser fechada, aplica o 502. A clínica parou com as atividades empresariais por um fato externo, ou por força maior, ou por fato príncipe, depende do que você considera esse decreto governamental. Mas nesse caso específico, eu entendo que tem a ver com a atividade em si, com como a atividade foi interrompida, como ela cessou, e não com o caos. O caos, ele é só o problema, a consequência dele é essa, a interrupção da atividade. Mas o senhor acha necessário haver a extinção da empresa ou o simples fato dela ter a sua atividade interrompida já autoriza essa rescisão com 50%? Não, pelo próprio decreto, pela MP que trouxe essa disposição, que considerou como decreto de calamidade pública, de força maior, dá para entender claramente, e assim, no meu ponto de vista, que não precisa extinguir a empresa. Ele considerou que o simples fato de estar em calamidade pública já é aplicável o 502. Então, você está aplicando o 502 por força legal. MP é lei, tem força de lei. Então, a MP... Eu pesquisei e eu fiquei nessa dúvida. Alguns professores, né, outros escritores, magistrados, eles disseram que mesmo sendo nessa condição, a empresa teria dificuldade em provar a extinção. Porque tá bom, ela fica parada agora, vamos dizer, um consultório de dentista, né? Ele fica parado agora e eles vão pagando até onde puderem, vai chegar uma hora que, olha, eu não tenho mais dinheiro para depositar, mas aí passa a pandemia, ele fica endividado. Sim. Ele vende bens, ele tinha 3 salas, ele reduz para 1, mas ele não extingue. Sim. Né? E aquela rescisão feita, então, durante o decreto, durante a pandemia, eu fiquei em dúvida. Eu digo, pô, será que como ele não extinguiu a empresa, ele, tipo assim, nos trancos e barrancos, ele conseguiu se recuperar, eram 3 salas, ficou uma, o dono vendeu o carro particular, ficou andando de Uber, mas salvou a empresa. Eu fiquei na dúvida se caberia, se seria justificável, né? Porque de repente chega lá na frente, o empregado vê, pô, há 4 meses atrás eu fui demitido e me pagaram a metade. Aí, de repente, ele entra na justiça do trabalho. Aí eu fiquei em dúvida se seria justificável ou não, né? Olha, a Sabrina tá contribuindo aqui pra gente, dizendo que sim, né? Que sim, pode mesmo sem extinção. Então, é uma situação bem interessante, até pra gente... É uma questão bem finalística, né? A gente sabe que essa medida provisória, ela veio para impedir que as empresas quebrem. Então, se você exigir que a empresa tenha que fechar para poder adotar o 502, você está violando a finalidade da MP. A MP, ela quer manter as empresas. Então, o que ela disse? Agora, em situação de calamidade, você pode aplicar o 502. Ela mesma colocou, tirou essa dúvida, porque ela colocou, olha, o 502 ele está aplicável. Ele a MP ela fala, deixa eu até puxar ela aqui de novo, ela fala precisamente no 501, né? Ela diz que a calamidade pública é força maior conforme o 501 da CLT. Ah, então, por exemplo, se eu já tenho a MP, a 927, né? Dizendo que é força maior conforme o 501. Então, não tem dúvida, ela está enquadrada aqui no 501. Aí vem o decreto municipal e manda eu fechar meu restaurante. O dono desse restaurante pode, então, dar essa demissão pagando metade da rescisão? Eu entendo que pode. Isso é um entendimento meu. Até não peguei nenhum caso concreto, nós não estamos vivenciando isso ainda na prática. Não, eu já estou lá na frente, esperando esse funcionário da entrada dizendo que estava errado.
eu inclino a entender que nesses casos, desse período em que se mantiver a suspensão das atividades, todo esse período entende como aplicável o 502, o 15 e o 502. Então, estamos diante de uma situação excepcional em que se justifica Verdade. a força maior e o pagamento pela metade. Verdade, porque eu estava estudando esse assunto desde ontem, me trouxe muita curiosidade, e eu vi, assim, opiniões, não achei muita coisa, né? Na verdade, eu achei coisas antigas, artigos e tudo, pessoas que falam sobre isso, mas também era tudo teoria, né, doutor? Ninguém nunca tinha se imaginado vivendo isso, né? Sim. Eu acho que aqui agora a gente tem que adotar um princípio que a gente vem chamando para o direito do trabalho, que é o da manutenção da saúde empresarial, né? Manter Exato. empregos. Então, nessa hora você não vai olhar a norma mais favorável, você não vai olhar a condição mais benéfica. É hora de manter empregos pensando no futuro, pensando que isso vai passar e eu vou precisar ter gente para trabalhar e gente para fornecer emprego. Então, se você analisar por esse princípio, é um princípio que rege toda a MP. Se você pensar por essa ótica, você tem que ler todos os artigos pensando na manutenção do emprego e no caráter excepcional do momento. Então, nesse caso, todo esse período você tem que dar força maior. Todo esse período vai ter que ser encarado como exceção. Mesmo que depois a empresa se recupere, ótimo para ela. Se ela se recuperar, ganhamos uma batalha. O que eu vejo, assim, trazendo para a vida prática, doutor, o que eu vejo, só respondendo a pergunta da Sabrina aqui, ela disse, não entendi, vocês concordam que a rescisão deve ser pela metade, caso a autoridade manda fechar? Sabrina, o doutor Igor disse que na visão dele, sim, tá? Mas que a gente teria que analisar o caso concreto, mas na visão dele, sim. A questão, assim, eu vou até ponderar, assim, a questão bem no caso concreto, por quê? Se é alguém que trabalha só na área do delivery, que não foi suspensa a atividade, e que ele está trabalhando, e ele saiu e alguém ficou no lugar dele, alguém assumiu o posto dele, aí você não está aplicando. Por quê? Eu entendo que nesse caso é para atividades que foram suspensas. Se você era balconista, atendimento ao público, e está suspenso o atendimento ao público e você foi demitido, força maior. Você parou sua atividade dentro da empresa, a empresa perdeu a atividade empresarial de atendimento ao cliente, nesse caso é aplicável. Mas tem que ser caso concreto. Tem que deixar tudo bem amarrado para verificar qual era a atividade que ele exercia, se a atividade dele dentro da empresa foi suspensa, porque temos restaurantes, bares que estão vivenciando isso. E tem supermercado... Doutor, por exemplo, as casas noturnas. Teve casa noturna que fechou real. Não ficou nada. Passaram o cadeado na porta. Então, quer dizer, num caso desse, eu entendo que caberia. Todo mundo, sim. Aí, a questão é saber se você suspensa parcialmente, continuou com delivery, atendimento de entrega parou, entregou. Esses daí tiveram parcialmente suspensa. Então, exato. Caso, é isso que eu... esse aqui é o meu ponto de discussão, porque, assim, a atividade empresarial, se a gente botar ela no gráfico, ela vai cair. Sim. Mas, aos poucos, trabalhando no delivery, aguentando ali, a empresa tinha um buffer, ela volta. Né? Como é que eu digo? Ferida, sangrando, devendo a alma dela para os bancos, empréstimos. E vai ter que vender maquinário. Se ela tinha o tamanho 4, ela vai para o tamanho 1, mas ela não morre. Né? Então, é essa que eu acho que vai ser a dificuldade da empresa para fazer essa comprovação. Mas eu entendo também que se, por exemplo, uma boate, vamos botar assim então, né? Boate, não tem como fazer delivery de boate, sei lá, né? Já pensou em fazer delivery de boate? Não teria. Não tem. Então, eu entendo que numa boate, por exemplo, vamos hipoteticamente colocar aqui que o barman, o DJ tivessem carteira assinada, tudo ali certinho, e a boate realmente fechou, e eles não têm um buffer, uma coisa muito pequena, eu entendo que caberia força maior. Sim, mesmo que não enterre, né, o CNPJ, ele volte à vida depois, depois que o decreto passar, eu entendo que foi, né, mérito empresarial dele. Ele teria que voltar à tona. Totalmente. Né? Agora, agora o senhor me trouxe um raciocínio interessante.
de caber força maior para umas funções e outras não, né? Porque se ele ficar no delivery... É porque tem a questão topográfica, né? O 15 e o 15.2, ele está imediatamente abaixo das rescisões, certo? Sim. Justa causa, rescisão indireta, dispensa sem justa causa. Então, ou seja, o que tem que ser a força maior é o motivo para a demissão, para a dispensa dele. Se ele foi dispensado por força maior, que é quando a atividade dele cessou para a empresa, foi interrompida e a empresa não deu causa para isso, aí sim é aplicável. Mas se a demissão dele não foi por força maior, exemplo, eu trabalho no supermercado grande que está em funcionamento, e eu fui dispensado, naquele mês o supermercado trabalhou normalmente, não teve redução de quadro, não teve nenhum ato governamental que cessou, restringiu a atividade dele, não é força maior. Tá? A demissão dele não foi Eu acho força maior. Bem importante a gente fazer essa consideração, porque é uma discussão que eu acho que tem pano para manga aí, né? Tem. Eu acho que a Tati fez uma pergunta aqui, doutor, em relação ao garçom. Mas acho até que o senhor já acabou de falar isso. Em relação ao garçom. Se o garçom, eu perdi todo o meu serviço de salão, eu só estou no delivery, eu não tenho mais serviço de garçom, então eu acredito que para o garçom seja força maior também. O que você acha? Eles poderiam ser recolocados, aproveitados? Eu acredito que sim. Eles podem ser eles podem ser desviados até, né? Numa questão assim, você é garçom, mas você vem atender no delivery. Exato. É irrelevante o cargo. É relevante a atividade que ele está exercendo naquele momento. Se ele é garçom, mas foi deslocado para o delivery, não, ele é garçom, mas agora a empresa comprou uma moto, ele vai entregar. Então, ele se tornou relevante e ele continua em atividade, em operação. Então, não tem força maior. É justamente esse olhar que eu acho que a MP trouxe, né? Que a MP, eu acho que ela soltou umas travas e disse, olha, o que for feito, óbvio, com os limites constitucionais, né? Também não pode sair dando a louca. E for feito para salvar este emprego, eu acho que é benéfico. A Nicole botou uma ponderação aqui interessante, doutor. Sempre a Nicole tem ponderações interessantes, né? Não seria obrigação do empregador possuir um fundo de reserva? Eu li sobre isso também. O parágrafo 1º do 501 exclui a imprevidência do empregador. Vamos ver. Sim, mas dentro da força maior, né? Não pode ser ratada do empregador, mas aí veio via decreto, né? Seria isso? A questão da imprevidência é aquilo que realmente que eu deveria prever, mas não fiz. Exemplo, empresa terceirizada, em um mês o Estado não paga a fatura. Sim. Então, nesse caso, a empresa deveria pagar e ela não pode argumentar fato príncipe. Por quê? Porque o Estado ele tem prerrogativa de atrasar até 2 faturas. Então, nesse caso, a empresa não pode alegar que não foi avisado ou que não sabia, que ela não podia se prevenir. Não é o caso agora, porque ninguém estava preparado para o impacto que seria essa pandemia. Nós ouvimos falar China, Itália, Espanha, mas nós não tínhamos noção de como era. Não tínhamos. Até uma semana eu não sabia que ia ser tudo isso. Então, não tem como atribuir para a empresa aí um risco do negócio, da atividade, porque não é um risco habitual, não é comum, não é da atividade. Doutor, sabe outra dúvida que eu tive? Até se tiver algum contador aí, pode ajudar a gente. Não sei se o senhor tem conhecimento sobre isso. O TRCT, ele vai ser demissão por força maior? Eu não sei te informar se tem hipótese. Sabe que eu fiquei com essa dúvida hoje? É bom verificar, porque a demissão por força maior, ela ainda que se torne uma demissão que não é por justa causa, ela não é arbitrária. Ela não é arbitrária. Não, mas assim, eu digo assim, a justificativa ali no TRCT, para que justifique, ela deve ter um código, né? A comum é o SJ2. Eu digo, ela deve ter um código dentro ali do sistema da contabilidade. Essa parte de contabilidade eu até desconheço, mas ela tem que informar o código, tem que ter um código, de fato. Até para habilitar colocar seguro-desemprego e FGTS. Exato, então, eu fiquei nessa dúvida hoje. Tem que ter.
Eu acho que deve ter E algum que, manual específico. e que justifique também, né? Porque vai vir ali pela metade, né? Então, de repente, passa o tempo e você tem que entender o que foi ali, né? Sim, sim. Não, eu acredito que deve ter. Acho que tem sim. Deixa eu ver aqui, outra aqui. Isso não incentivaria as demissões em massa, já que não é necessário a extinção, contrariando assim a intenção de preservar os contratos de trabalho? E aí, doutor? Pois é, a questão aí é um equilíbrio. Como foi dado isso? Foi dado como um direito para a empresa exercer essa prerrogativa de força maior, ela não pode abusar disso. Então, é por isso que tem que ser analisado caso concreto e ela tem que justificar. Tá? Justificar a atividade dele Exato. sair. Então, assim, as empresas elas vão ter um trabalho grande para depois, se houver judicialização, tem que justificar isso em juízo. Então, eu acho que o risco de abuso aí seria, eu estaria presumindo uma má-fé. E aí eu não tenho como presumir essa má-fé e colocar isso numa MP ou numa lei. Então, eu tenho que partir sempre que as empresas elas vão somar esforços com os trabalhadores, com o Estado, para reverter a situação. Eu não posso A Nicole botou aqui, ó. Código FM0, rescisão por força maior. Olha aí, gente. Excelente, é bom divulgar até para quem for usar, Né? Eu não sabia disso, Sim, sim. Eu não sabia disso. Achei extremamente interessante. Outra coisa também, não sei se convém aqui a nossa discussão, mas que ela fica mais teórica, eu gosto muito de discutir, né, a parte prática. A questão de ser ou não considerado, né, o fato príncipe, né, Sim. dentro da área trabalhista. Seria isso justificativa para rescisões desse porte? O que o senhor acha? A questão do fato príncipe, até pelo nome, né, fato príncipe tem a ver com atos governamentais. Né? O Estado, ele dá causa. E são típicos casos que o Estado manda fechar, que o Estado manda parar. Nesse caso, eu penso que se trata muito mais de uma força maior externa, tá? Um evento da natureza, seria, por analogia, um evento da Como se natureza. fossem catástrofes naturais mal equiparadas? A pandemia em si, mas não dá para atribuir ao Estado, né? Porque nesse caso o Estado está sendo um agente protetor da sociedade. Então é um evento totalmente externo, não dá para atribuir com fato príncipe. Fato príncipe seria se o Estado futuramente, digamos, fechar o que não devia, parar o que não devia. Injustificado, né? De forma injustificada. Não, olha, por precaução e sem justificativa, nós vamos fechar até os deliveries. Entendi. Deixa eu ver se a gente tem mais. Deixa eu ver se a gente se passou mais alguma. As empresas deveriam analisar antes de demitir força maior. Eu também acho, e por isso que eu estou indicando que façam consultorias, não, o empresário não faça nada da sua cabeça. Sabe por quê, doutor? Porque tem aquela ideia assim também, né? Tipo, estamos em tempos de guerra, quem se salvar, vamos nos salvar e tal. E o empresário, naquela agonia de pagar seus trabalhadores, que o empresário, o bom empresário, ele tem essa agonia. Claro. Ele não bota a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que ele tem 30, 40 famílias, 20 famílias que dependem diretamente daquele pagamento. Quer dizer, a carteira está vazia. A pessoa, eles não tem buffer, não tem reserva. O empregado não tem reserva. Sim. Trabalha de dia para comer à noite. Então, eu tenho muito receio dessas ideias mirabolantes, né, que o empregado possa ter, achando que está de boa fé. E a lei não interprete dessa forma, ou seja, uma atitude inconstitucional. Então, o que eu estou orientando muito se informe. Consultem um profissional habilitado para que seja feita uma orientação caso a caso. Inclusive, doutor, eu estou convocando a advocacia a estudar, a estar preparada. Eu tenho um grupo de colegas que a gente fica no webinário, agora a gente está no Telegram, que é o Cafeinados lá, e que todo mundo é viciado em café, né? Também. Então, eu estou convocando a advocacia a estar preparada. Por quê? Porque vai ter pós. Sim, é uma época que a gente chama a atenção dos advogados, né? Olha, o melhor advogado hoje para a crise, ele é um advogado que prevê litígios, antevê litígios, o compliance agora tem que funcionar mais do que nunca. Adoro compliance.
mais do que nunca, prevenir que a empresa não tenha condenações injustas. O que a gente tem reforçado, estimulado formalizem tudo, façam tudo por escrito, tudo. Porque Exato. eu combinei que ele não vem amanhã. Não existe isso. Tudo por escrito, tudo por escrito. Eu não escrevi. Registra por WhatsApp, registra. Exatamente. Advogado, eu não tenho segurança de tomar essa iniciativa. Tome porque agora é necessário, tá? Tome por escrito. O empregado não quer assinar, ou está com medo. Coloque 2 testemunhas, formalize o ato, assine. Ele pode alegar que ele foi coagido. Filme. Peça autorização para filmar. Eu já fiz isso. Então, assim, a questão tenha segurança. É um momento crítico para todos nós. Juízes não sabem, também estão interpretando junto com os advogados ao mesmo tempo. Eu passei o dia estudando também a mesma coisa. Então, assim, estamos todos estudando. O que a gente pede advogados assessorem os clientes para formalizar. Tudo por escrito, tudo assinado, 2 cópias, uma cópia para ele, uma cópia para você, digitaliza tudo. Estão anotando aí, gente? Estão anotando aí, porque quando eu falo, doutor, não me dão bola, doutor Igor Zani. Não me dão bola quando eu mando registrar. Justifiquem tudo. Se for demitir por força maior, não faça uma demissão como se fosse uma demissão comum. Faz um arrazoado, fundamenta, escreve na comunicação de dispensa o motivo. Justifica, né, doutor? Justifica. Tá funcionando? Tá. Para mim tá. Justifica nos termos da MP, justifica que é força maior porque a atividade tal dele foi interrompida com base no decreto tal, cita o decreto do governador, deixa tudo muito redondinho, produzindo suporte para o cliente. Recibo, trazer mais segurança. E sem medo de tomar medidas, né? Medidas assim, legais, razoáveis. A gente pede muito que tenha razoabilidade, que tenha muita sensatez quando for aplicar a força maior. É o que eu digo. Se a Justiça do Trabalho, o que ela vai procurar na atitude desse empresário? Óbvio, respeito à Constituição, isso aí é indiscutível, isso não pode ser relativizado, mas o que ela vai procurar? Primeiro, a boa-fé contratual. Perfeito. De início. E outra coisa que eu estou batendo muita tecla também, a humanidade, a empatia. Porque mesmo que seja extra autos, ela vai ser levada em consideração. Pelo menos, né, pela experiência que eu tenho junto ao TRT11, eu acredito que será levada em consideração. Por exemplo, um pequeno exemplo da minha empregada doméstica, que eu afastei com licença e depois estou colocando em férias, eu mantive, inclusive, o Vale Transporte. Mas foi uma opção minha, porque dentro do meu porte financeiro eu conseguiria pagar aquilo para ela. Sim. Lógico, né? A gente vai ficando mais magro. Eu não tenho como que eu passo o dia inteiro lanchando. Mas a gente vai ficando financeiramente mais magro, é óbvio. A gente tenta objetivar que seja por um período cada vez menor, mas eu achei muito importante manter a linha financeira dela, o equilíbrio financeiro dela. Né? Eu achei importante isso. Então, eu tenho indicado que, óbvio, a gente respeite a legislação, mas o que for possível fazer em questão extra-autos de humanidade e empatia, eu tenho certeza que isso vai ser visto com bons olhos. Claro, não. A gente até aconselha. Se você for demitir alguém, mostre a triagem da empresa. Olha, a empresa demitiu, dentre todos, demitiu fulano, porque o impacto familiar seria menor. Ele é o único que tem renda em casa, ou vários têm renda em casa, ele trabalha a mais, ele é o mais jovem, ele tem facilidade de recolocar no mercado, ele pode conseguir outro emprego mais fácil. Então, assim... Exatamente. Até essa assessoria para a área de RH e departamento pessoal, acho que é importante agora. E tudo documentado. Reunião de chefia para discutir quem vai ser dispensado. Se tiver que ser dispensado, a gente sabe que vão dispensar. Vão dispensar. Mas minimizar os danos e mostrar isso. Mostrar a boa-fé, mostrar que a empresa ela ponderou quem ia ser dispensado.
ela mostra por que ela não poderia ficar com ele sem o impacto no posto de trabalho dos outros. Então, assim, Exato. é tudo assim, está na hora de montar arsenal de documentos. Deixar tudo Verdade. preparado, faz um dossiê só desses próximos meses. Ó, do dossiê de aplicação da 927. Faz um Vou até dossiê anotar isso. que vai ser aplicado. Olha aí de novo, dossiê de aplicação. Da medida provisória 927. Verifica as demissões que vão ser feitas. Se possível, empresas que tem boa relação ou que negociam com o sindicato, mantenham relação com o sindicato. Se for, porque a MP permite tudo individualizado. Permite. Mas se você tiver um aval sindical, é uma chancela muito maior. Né? Peraí. Segure aí esse assunto sindical, que eu vou já chegar lá. Eu queria só que a gente respondesse mais uma pergunta aqui, que eu tenho recebido muito também. A questão do próprio empregado, da empresa não ter dispensado e o próprio empregado se recusar a ir porque ele está com medo de pegar o vírus, ele tem uma mãe doente em casa, essas coisas. Assim, acho que na letra de lei é falta, eles vão aplicar falta. Existe alguma outra opção na sua visão? Eu acho desse empregado que se recusa aí? Eu acho que nesse caso, a medida punitiva, para mim, ela é muito severa, né? Você aplicar a falta. Então, recomendo muito assim, tá na hora da empresa exercer a função social mesmo. Tem assistente social, tem psicólogo, entre em contato, registra. Se ele tiver com medo, orienta. Às vezes o medo, ele causa sintomas e a pessoa às vezes está com medo real. Nós estamos com medo real. Existe um medo aí. Então, chamem os setores de apoio de recursos humanos, psicólogo, assistente social, conversa com ele, registra, pode ser uma mensagem de WhatsApp, uma ligação, registra os contatos. Se ele tiver com medo de voltar, encaminha ele para fazer o teste, se for o caso. Para poder tirar esse sentimento de medo. Entendi. Para então, inclusive teve tudo isso, eu ter condições de, olha, agora realmente ele não está vindo por desídia, porque ele não quer, ou porque ele não quer trabalhar. Mas aí, para poder chegar a essa conclusão, eu não posso, na primeira vez que ele falar que quer vir. Doutor, até isso é complicado, né? Porque a gente colocar uma desídia num vírus, numa pandemia, que já tem contaminação comunitária, quer dizer, tem justificativa para os dois lados. É uma situação que nunca vai agradar ninguém. A orientação que eu estou dando, já dei para os colegas lá nos grupos, já dei para os clientes, é que a gente pratique a morte lenta, que eu chamo. Não dá para ir na morte súbita, né? Matar o passarinho com fuzil. Sim. Mas eu acho que, inclusive, essa medida de ir na morte lenta, ela fica certinho dentro do dossiê que o senhor está explicando. Por exemplo, a empresa tentou o afastamento, né? Pagando tudo. Foram acabando as reservas. Ela colocou em férias. Foram acabando as reservas. Aí depois o empregado se recusou a voltar, porque aí ele já está com a mãe em casa. Então, quer dizer, eu acho que a empresa que tomar essas atitudes, montando esse dossiê, tem uma grande possibilidade de ficar limpa nessa história, né? Porque a gente vê a boa-fé ali. Ninguém vai fazer dinheiro aparecer do nada também, né? É bom para produzir essa cadeia de eventos, né? E colocar isso no papel. Olha, a empresa, ela começou mantendo todos os empregos, ela deu férias individuais, férias coletivas, deu teletrabalho para todo mundo. Chegou ao ponto de que ela tem que escolher quem ia demitir. Ela fez a escolha. Isso eu achei muito interessante. Até essa justificativa de quem demitir. Sim, ela fez a escolha menos trágica. Todas são trágicas, mas ela fez a menos impactante. Ela, se duvidar, ela tomou uma decisão colegiada. O que ela fez? Ela chamou os empregados e conversou, perguntou, olha, se sua esposa trabalha, seu filho trabalha, como é que está a sua manutenção? Você tem tempo de empresa para, se eu te demitir, tu ter seguro-desemprego? Tudo isso eu avalio, né? FGTS, você tem FGTS depositado na conta? Você usou? Você sacou? Como é que tá? Então, eu faço uma escolha que é a menos impactante. Eu acho que até isso é muito mais ponderável nesse momento. Olha, interessantíssimo isso, doutor. Sim.
Não, eu digo, muito interessante isso. Estou até anotando para passar para o pessoal depois. Sim, é um olhar mais humano para o período de crise, né? Você escolher o menor dano possível, né? Para a empresa e para o Exatamente. trabalhador. Né? Exatamente. Doutor, outra pergunta aqui, não sei agora quem fez, seria enfrentar a questão do parcelamento das rescisões. Vamos dizer que a empresa dê a rescisão sem justa causa, né? Deu R$ 5.000. Eles fazem um pagamento de 2.000, a gente sabe que não existe nessa permissão legal de parcelar a rescisão, mas o senhor acredita que a época justificaria esse parcelamento e essa quitação prometeu pagar em 3 vezes, pagou, fica isso por isso mesmo? Eu acho que nesse período seria aceito, sim. Tá? Seria o quê? Seria aceito, normal. Aceitaria o parcelamento. O que a empresa teria que incluir, que eu acredito, é a multa por atraso. Tá? De pagar um salário a mais. Mas aí tem aquela questão, né? Deu 5.000, ele pagou 2.500 à vista, parcelou o resto. Até isso eu acho que, Sim. Não sei. A gente fica sempre em dúvida, né? Eu tenderia a dizer que o parcelamento, nesse caso, ele é inevitável e até uma medida que deveria constar no MP. Deveria constar. Verdade. Olha, doutor, bem lembrado. Poderia constar um parcelamento. Mas como a MP ela deu uma brecha também. Ela falou que estão válidos os acordos individuais mantidos por empregado e empregador. Então, para fazer um acordo individual para o parcelamento, né? Sim, ele não fez restrição de matéria, né? Não restringiu matéria. Então, nada impede que você faça. O que eu faria por medida de precaução, como eu vou pagar aí em algumas vezes, eu incluiria a multa do 477. Eu incluiria a multa. Voluntariamente, porque existe uma coisa chamada contrapartida, né? Sim. Eu ganho as verbas rescisórias, o empregador ganha porque parcela, e eu teria que aí contrabalancear também a relação. Né? Mas é uma opinião muito minha em relação a incluir a multa do 477. Do parcelamento, eu acredito que cabe pela brecha que a MP trouxe. Eu acredito que cabe. Artigo 2º, né? Sim. Interessante, eu não tinha pensado nisso. Em fazer esse parcelamento via acordo coletivo com base no artigo 2º. Sim. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais aqui. Olha aqui a Shirley falando. Shirley, né? Fazer uma pesquisa social com os empregados. Achei isso uma informação assim incrível. A Nicole contribuindo também para evitar uma dispensa discriminatória. Com certeza. Com certeza. Deixa eu ver o que mais aqui. E se a situação normalizar antes do prazo para recontratação, há alguma proteção ao empregado? Que recontratação? Ah, sim, demitiu e recontratou. Eu acho que a recontratação não é algo maléfico aí, não. Eu acho que é algo benéfico. Eu também vejo com bons olhos até. Eu acho Doutor, então vamos lá para a pergunta. Em relação à unificação do contrato. Ela pode ter dúvida pela unificação do contrato. Se você demitir aí com 60 dias, se o contrato torna-se um só. Eu acho que aí é uma questão excepcional que nós estamos vivendo um período de exceção. Eu acho que não tem como dizer que aqui é um contrato ininterrupto e tornar férias, tudo isso como um só. Mas aí não tem legislação para isso. Né? A gente vai ter que construir isso, interpretação mesmo, princípio, e sempre privilegiando a manutenção do emprego. Eu acho que nesse caso a manutenção do emprego é o norte. Olha, então eu reforço o convite à advocacia, eu bato muito nessa tecla. Como o senhor disse, os advogados vão ser as formiguinhas que vão construir essa tese para poder jogar no colo do judiciário. O judiciário não vai, o juiz do trabalho não vai, empresa nenhuma pergunta, e aí, como é que foi? O seu período de pandemia deu tudo certo aqui? Quem vai levar a tese, quando a gente pede na petição judicial, a gente já justifica, né? Então, quer dizer, cada vez mais advogados estudando, cada vez mais advogados trabalhando nesse raciocínio, que é um raciocínio que mexe com o nosso cérebro, né? Certeza. A gente vai buscar direito constitucional, a gente vai buscar resoluções, a gente vai buscar link entre outras matérias. Sim. Então, quer dizer, o advogado que está dormindo uma hora dessa, eu acho incrível. Tem gente que entra nos grupos e pergunta, gente, os prazos foram suspensos? Essa pessoa estava onde, meu Deus do céu? Chegou
não pode nem dizer que ela estava em outro país, né? Porque é complicado, as notícias estão rodando. Então, eu convido a advocacia a se preparar. Todo mundo que estiver preparado vai ter muito trabalho. A advocacia vai ser extremamente solicitada, tanto na área de direito do trabalho, consumidor, médico, companhias aéreas. E, assim, uma coisa que me preocupa muito também é o pequeno empregador, aquele empregador que ele é micro, que é ele e mais 3 empresários. Esse empresário, eu gosto muito de falar para esse empresário, eu produzo muito conteúdo para esse empresário. Por quê? Porque uma grande companhia, como o senhor disse, né? Eles têm compliance, eles estão bem assessorados, eles chamam logo o tributarista, o economista, o contador, o trabalhista, todo mundo junto, e eles já têm esse suporte. O que me dói o coração mesmo é o micro. É aquele que às vezes nem sabe quem chamar. Quem é que ele chama? Então, eu estou reiterando isso toda vez para que o microempresário procure um advogado especializado no problema que ele tiver. Se ele tiver problema com tributação, problema com trabalho, problema com o consumidor, eu tenho que devolver o dinheiro do consumidor, eu não tenho que devolver o dinheiro do consumidor. Então, tem assunto aí para o lado que a gente se vira, né? Tem assunto. Tem. Doutor, vamos lá para a pergunta que não quer calar. Diga. É a questão da redução dos salários, que está todo mundo aí chocado que pode reduzir salário por acordos coletivos, né? Eu, inclusive, eu advogo muito pouco para empregado, mas os poucos reclamantes que eu tenho já chegaram a me ligar, perguntando, doutor, é verdade que pode mesmo reduzir salário? Porque na cabeça de muita gente isso é uma hipótese impossível, né? E quando a gente vai e diz, olha, ela pode. Dentro cumprindo aqui as regrinhas do jogo, ela pode. Já podia. E a Constituição Federal... Já poderia antes. Não, já poderia antes. Então, é esse que é o susto do pessoal. Sim, né? Eles achavam que só a medida provisória que tinha trazido essa novidade de zerar salários de afastamento. Então, fale um pouquinho para a gente aí da Constituição Federal, da possibilidade de acordos coletivos, como é que fica? A questão, a MP, ela não poderia trazer algo diferente da Constituição. Ela não poderia prever que nós teríamos redução de salário a qualquer custo, porque nós já tínhamos a Constituição que previa isso, tá? E ela prevê desde que haja aí previsão em norma coletiva. Tá? A CLT, lá na reforma de 2017, 611A, 611B da CLT, prevê a possibilidade do que eu posso discutir por norma coletiva e como posso. Eu posso reduzir salário, eu posso reduzir jornada, desde que haja um período de estabilidade pelo mesmo período de redução. Ou seja, eu nunca posso decair do mínimo constitucional. O salário mínimo nunca pode ser ultrapassado. Se eu ganho o mínimo, eu tenho a certeza de que nunca vou poder suplantar o mínimo. Só que essa é outra dúvida também. Não posso se poderia reduzir o mínimo. O mínimo, ó. Muita gente mandou isso aí. A questão que tem que ponderar é isso. Não é o mínimo cheio. 220 horas esse mês. É o mínimo hora. O STF já decidiu que o que é irredutível é o salário mínimo hora. Tanto que eu posso trabalhar hoje proporcional, tempo parcial, proporcional, e ganhar menos que o mínimo. Mas nunca menos que o mínimo hora. Então... Sim, a base de cálculo da hora tem que ser no salário mínimo, então, né? Esse mínimo nunca vai cair. Mas, assim, é real a possibilidade, então, de reduzir esse salário? Já havia, né, antes da MP. Sim. A nossa Constituição já trouxe isso, veio repetido no 611, sim, mas o 611 reiterou que está no texto constitucional. Sim. Então, hoje, o que eu indico para as empresas seria busque o seu sindicato, que através de negociação coletiva você pode fazer essa redução. E o que o senhor me diz quanto ao percentual? 25%? Como é que ficaria esse percentual? Ele chega a 50%? Não existe um parâmetro específico e objetivo sobre. Né? Eu acho que o que tem que ser ponderado, primeiro, qual é a situação da empresa? O que a empresa pode te ofertar? Ela pode pagar 80% do salário, 75%? Ela pode pagar? E ela tem que demonstrar, olha, se eu continuar pagando 50%, eu não demito ninguém. Então, isso é um ponto. Então, a questão aí não é lançar um número no ar. É saber qual é o objetivo. Se eu reduzir só 30%, eu vou ter que demitir X pessoas.
Aí você põe numa balança. O que é melhor? Demitir pessoas e manter um padrão alto de salário ainda, 75%, ou manter todo mundo e garantir 50%. Aí tem várias variáveis, tem que saber. Por isso que eu falei, tem que ter um estudo dos funcionários, perfil social, tá? A idade desses funcionários, o perfil de provedor de renda, qual é o que tem a única renda de casa. Se eu demitir, vai ter um impacto muito grande. Então, antes de levar isso no sindicato, tem que ser feito um estudo de perfil dos funcionários, o impacto que é social, porque eu demito um funcionário, eu não estou demitindo ele. Eu estou demitindo a ele família inteira. da família dele. Então, eu posso estar tirando aí remédios de idoso, eu posso estar tirando o único provedor do lar. Então, não tem como estabelecer um percentual objetivo. Eu acho que cada empresa vai demonstrar o seu percentual e o impacto dele sobre o orçamento da empresa, sobre a manutenção dos empregos, sobre quem fica, quem sai, quem pode sair. Eu acho que você constrói um plano em relação a isso, um plano de redução de salário devidamente embasado. Eu acho que sindicato nenhum pode aceitar um número aleatório. Olha, eu sou empresa e eu quero reduzir para 50%. Não. Você não quer reduzir para 50%? Tá, me mostra por quê. Eu não tenho reserva financeira. Se eu não fizer isso, eu vou ter que demitir metade dos funcionários, vou ficar com metade. Eu não tenho como, depois de 2, 3 meses, me colocar no mercado, ou seja, depois eu vou demitir mais gente ainda para poder voltar para o Eu vou demorar, digamos, 1 ano para voltar à produção que eu estava antes. Então, assim, tudo tem que ser feito de forma estudada. Tem que ser apresentado um plano de redução. Como esse plano vai impactar, aí sim,